Vamos lá, pessoal, então, derivadas parciais aqui na nossa aula 2. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre derivadas de ordem superior. Elton, o que vem a ser isto? Então, quando nós, na aula passada, nós trabalhamos com derivadas parciais em relação a x e em relação a y, nós vimos que se eu quero calcular a derivada desta função aqui que vocês estão observando em relação a x, a notação que nós utilizamos é esta ou aquela outra, que seria del f del x. Eu vou me limitar na aula a trabalhar com esse tipo de notação. Então, vamos derivar essa função aqui em relação a x, pessoal. Vamos lá? Quando eu derivo em relação a x, quem é a constante? O y, né? Então, quando eu estou calculando essa derivada, vai ficar assim, ó, menos 3y ao quadrado, vezes, qual é a derivada de x ao cubo? Muito bem, 3x quadrado, menos, quem é a constante aqui que está multiplicando x? O y, por quê? Porque eu estou derivando em relação a x e y é constante. Então, vai ficar assim, ó, y à quinta, vezes, qual é a derivada de x? A derivada de x é 1, Elton, exato, então 1. Mais. Derivada de 2x. Derivada de 2x é 2. Então, isso aqui fica igual a menos 9y ao quadrado x quadrado menos y à quinta mais 2. Agora, se eu quero derivar esta função aqui, que vocês estão observando, em relação a y, então, qual é a notação que a gente utiliza? Então, a notação é a seguinte, ó, é f de x, y. Então, o que vem a ser isso aqui? Isso aqui significa que a gente está calculando a derivada em relação a y de qual função? Desta função aqui. Então, estou calculando a derivada em relação a y de qual função? Da derivada em relação a x. Então, para onde que a gente olha? Eu olho para esta função aqui e derivo esta função em relação a y. Então, se você perceber fxy, o que a gente faz primeiro? Eu faço o que está em destaque. E, posteriormente, eu derivo esta função agora em relação a y. E, quando eu derivo em relação a y, quem é constante para mim? O x. Então, vamos olhar para esta função e derivar em relação a y. Vamos lá? Então, quem é constante agora? Menos 9x quadrado. Vezes, qual é a derivada de y ao quadrado? A derivada de y ao quadrado é 2y. Menos, qual é a derivada de y à quinta? Lembra que eu estou derivando em relação a y, então aqui fica 5y à quarta. Derivada de 2, senhores. Derivada de 2 é 0. Então, isso aqui fica igual. Menos 9 vezes 2, menos 18x quadrado y, menos 5y à quarta. Elton, e se eu quiser derivar a função, esta função aqui, duas vezes em relação a x. Qual é a notação? A notação é esta, ó, fxx. O que é isso? Isso aqui é a derivada. Lembra o que a gente faz primeiro? Primeiro eu faço isto. Então, eu derivo em relação a x, o quê? Este aqui. Ou seja, a derivada de f em relação a x. Então, eu vou olhar para esta função e vou derivar em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x. Quem é constante? Então, fica lá, menos 9y ao quadrado, vezes, qual é a derivada de x quadrado? 2x. Menos. Elton, estou derivando em relação a x, então y é constante, exato. Então, qual que é a derivada de y à quinta em relação a x? É 0, muito bem. Mais derivada de 2. Derivada de 2 é 0. Portanto, isso aqui fica igual a 9 vezes 2, menos 18y ao quadrado x. Ou menos 18xy ao quadrado, tanto faz a ordem. Propriedade comutativa da multiplicação. Tá ok? Então, na próxima videoaula, eu vou pegar este mesmo exemplo e nós vamos calcular as derivadas aqui em relação a y, yx e yy. Tá bom? Um abraço e bom estudo para vocês.